Boa tarde, pessoal. Aqui é Leonel que está falando, da Lineup. Agradeço a presença de todos, aceitar o nosso convite para a gente fazer uma pequena, uma curta revisão sobre o que a gente viu na NAB desse ano, falar sobre alguns highlights, assim, bastante rápido, e depois entrar no assunto mais propriamente dito da inteligência artificial. Então, essa sessão vai ser feita como uma apresentação da minha parte. A gente também tem uma sessão de perguntas e respostas no final. E eu vou pedir que todos se usem o Zoom, aquela parte do chat que vocês vão encontrar aí no pé da página, para poder fazer as suas perguntas por escrito. E aí, no final, a Isabela vai me ajudar a fazer as perguntas, fazendo as perguntas, e a gente vai respondendo, tanto eu quanto o Felipe, dentro das nossas possibilidades e dentro do prazo que a gente tem de tempo. Ok? Então, eu também quero agradecer imensamente todos aqueles que nos ajudaram a produzir essa apresentação, o time da Lineup, a Sony, na pessoa do Felipe, outros fabricantes e todos que a gente vai mencionar aqui nessa parte de inteligência artificial, que a gente vê que foi um assunto bastante recorrente e bastante importante nessa NAB. Então, esse ano de 2026, né, a gente teve alguns highlights que foram bastante importantes. Então, a gente viu que entre os brasileiros, uma coisa bastante relativa aos brasileiros, teve um grande interesse nessa parte de televisão 3.0, né, do DTV Plus. E também teve, claro, os interesses de outros países, né? Então a gente vê muita dominância com respeito a sinais de vídeo em 4K, em vários formatos, tipo 2110, SDI, em 12G e também até NDI. Então teve bastante produtos e interesse nessa parte. Além disso, lógico, por conta das redes sociais, plataformas de internet, muito interesse também sobre a parte de streaming, parte de codificação, conteúdo e assim por diante. Notamos também um grande interesse na parte de áudio imersivo, né, que é fundamental também para a própria televisão 3.0, mas isso está ganhando cada dia mais tração entre produtoras e distribuidoras de conteúdo pelo mundo inteiro. E também a gente teve, lógico, a parte de otimização de workflow, que foi um tema bastante recorrente, e automação para esse uso em diferentes mídias, não somente a parte de televisão tradicional, de broadcast, linear, mas também em outras plataformas em que você utiliza o conteúdo de vídeo e áudio para poder passar sua mensagem, né? Então, redes sociais, tudo que é ligado a plataformas web e assim por diante, também teve uma grande busca, principalmente nessa parte de automação e também otimização do workflow para que um determinado conteúdo possa servir a várias mídias simultaneamente. E também, lógico, no caso do próprio vídeo em si, ou do próprio áudio em si, também foi colocado muita coisa relativa a enriquecimento dessas informações, tanto enriquecimento no vídeo, como gráficos, geração de caracteres, virtualização e outras coisas mais, no áudio, não somente na parte de imersão, mas também a parte de efeitos especiais e tal, e também na parte de dados, que eu acho que foi aí sim um grande salto que teve entre as últimas NABs e essa. Então, a parte de enriquecimento de dados foi bastante relevante. E nesses dois aspectos, tanto da otimização do workflow quanto no enriquecimento do conteúdo, né, a gente viu que aplicações em inteligência artificial cada dia ganham mais tração, cada dia se tornam mais maduras, e por isso que a gente escolheu esse tema para a nossa apresentação pós-NAB, focado basicamente no como a gente vai usar essa inteligência artificial para viabilizar e enriquecer nossas produções audiovisuais de esportes, de notícias, desde os shows até a dramaturgia também. Ok? Então, dando seguimento. Então, vamos ver um pouco sobre, antes de começar, propriamente dito, sobre o que a gente viu lá em termos de aplicação, vamos começar um pouco mais pelo básico, o que é ciência, o que é tecnologia e onde inteligência artificial se enquadra nesse mundo.
Ciência, como vocês sabem, é aquela que busca entender, explicar e prever os fenômenos que a gente vive no nosso dia a dia nessa Terra, né? E também em outros lugares. Mas, de qualquer forma, a pergunta central é como o mundo funciona, né? Como isso que está ao nosso redor funciona. E a tecnologia em si, como sendo uma filha da ciência, ela transforma esse conhecimento numa capacidade prática. Então, a pergunta central aqui é como ampliamos o que conseguimos fazer, né? Então, como a gente ouve melhor ou mais longe, como a gente vê melhor ou mais longe, como a gente se comunica, como a gente troca as informações e assim por diante. Então, e também como a gente move o mundo, como é que a gente modifica o mundo utilizando essa tecnologia. Então, isso é o aspecto mais fundamental da tecnologia. E inteligência artificial, a gente vê que ela está entrando nesse mundo da tecnologia, mas ela está levando uma coisa que é diferente de tudo que vinha sendo feito até então, que é aumentar essa fronteira da cognição, que é reconhecer padrões, sugerir decisões e até mesmo acelerar a criação. Então, isso quer dizer o quê? Que a IA acaba elevando essa camada de capacidade sobre toda a cadeia de mídia, no caso específico do nosso mundo de televisão, rádio e broadcast no geral, e também de mídias sociais. Essa tecnologia, então, o que é que ela faz? Ela, basicamente, todas as tecnologias em si, elas tendem a equalizar e colocar no mesmo nível, no mesmo patamar, todos os seres que a utilizam. Então, se você corre muito, né, então você sobressai sobre os outros. No momento que você cria, sei lá, uma bicicleta, um carro, uma moto ou um carro, ou o que seja, né, essa questão de você correr mais do que o outro já não significa tanto, porque você vai correr muito mais com o carro do que qualquer outra possibilidade humana de fazer isso. Então, ela coloca todo mundo no patamar mais alto para você atingir patamares ainda mais altos, né? Então, quando você aplica uma nova tecnologia, você salta ou puxa todo mundo para cima e a partir daí você vai buscar qual vai ser o novo patamar. Então, a tecnologia, por si só, como eu tinha comentado, amplia nossos sentidos, desde a visão, com telescópios, o áudio, com microfones, câmeras, sensores, assim por diante, distribuição e comunicação com satélites e internet, e amplia também o que a gente ouve, o que a gente vê, aquilo que a gente detecta ao nosso redor. Amplia a nossa capacidade de ação, então, desde a invenção, a descoberto ou lidar com fogo, a roda, polia, parafuso, máquina simples, pólvora, motores, isso tudo faz com que a gente modifique o ambiente através da tecnologia e amplia a nossa capacidade de modificar esse meio ambiente em que a gente vive, que seja mais favorável ou não para nós. Ampliação da cognição, então aí é um capítulo mais novo, né, que vem junto com a inteligência artificial, que começa a ampliar nossa capacidade de classificar, rever, sintetizar e decidir como, com ou sem a supervisão humana. Isso é um ponto interessante, porque muitas pessoas falam que todas as coisas vão ser feitas por conta da inteligência artificial, não vai ser necessário nenhuma supervisão humana. Isso aí nem sempre é verdade e a gente tem vários casos em que é necessário ainda a supervisão humana. Mas, de qualquer forma, então, voltando ao ponto central, né? O que a NAB sinalizou? A tendência dessa inteligência artificial voltada a esse mundo de produção de TV, como a gente o conhece. Então, nessa NRB, o que ela sinalizou? Bom, muitas disso que a gente já falou, mas também teve uma grande quantidade de pessoas registradas, 58 mil pessoas registradas, participando de 146 países dentro desse escopo, e tivemos 2 pavilhões dedicados especificamente à inovação por IA dentro da NAB. Então, a grande busca está sendo criação, produção, automação de workflow, além da experiência de audiência, monetização e também governança desse conteúdo que é produzido para distribuição e para comercialização. Eu não vou entrar nos detalhes de cada um desses, porque lembrando que terminando esse webinar, esse conteúdo gravado vai estar disponível para vocês, assim como o material em PDF para vocês olharem e também até mesmo distribuírem entre os seus companheiros aí de trabalho. Mas, de qualquer forma, as tendências, se eu for passar somente um highlight, a tendência nesse ambiente de produção de TV vem desde a captação inteligente, monitoração e também a parte de controle de qualidade, edição e pós-produção, geração e enriquecimento de conteúdo, gestão e organização de mídia,
produção ao vivo, análise de conteúdo e audiência, distribuição inteligente desse conteúdo para várias plataformas, interação e experiência com o público, do público e automação de fluxos de operações. Tudo isso buscando o benefício de mais velocidade, menor custo, mais qualidade, maior escalabilidade e também utilização de ferramentas com mais inteligência. Para quê? Para potencializar justamente esses nossos talentos, né? Então, elevar cada dia mais esse nosso corpo de pessoas humanas que trabalham, criam e geram novos conteúdos a um patamar superior para que eles dali para frente eles possam produzir mais, melhor, mais rápido e com mais eficiência para cada uma dessas plataformas. Ao invés de falar em cada um deles separadamente, porque a gente tem 10 itens ali só alinhados, a gente vai fazer uma síntese disso. A síntese, o que é? A gente vai juntar grandes blocos em 2 vetores. O primeiro seria a eficiência do workflow. Como a inteligência reduz esse esforço repetitivo, acelera os ciclos, organiza grandes volumes de mídia, ajuda as equipes menores a operar diversas produções. E o próprio enriquecimento de conteúdo, né, que é a IA que cria novas camadas narrativas de contexto, versão vertical, highlights, estatísticas, legendas, gráficos, chamadas, personalização por plataforma e assim por diante. Então, essas empresas, para essas empresas de mídia, o ganho real vem quando os 2 vetores se unem, que a gente tem uma operação técnica comercial otimizada e o conteúdo valioso para esse público que a gente quer atingir. Então, daqueles 10 fatores, a gente juntou em 2 vetores e a gente vai falar sobre esses 2 vetores, já apresentando quais são as soluções que a gente considerou bastante relevante para esse aspecto. Então, como transformar a inteligência artificial em projeto? Então, uma coisa é você ter um plano, uma coisa é você ter uma ideia e assim por diante, mas a adoção prática existe certa disciplina e um processo de medição de valor. Então, como a gente pode transformar a IA em um projeto que não seja simplesmente uma demonstração de tecnologia? Então, a gente escolhe qual é uma questão que tem um gargalo real, qual é um fator, um volume alto, retrabalho, alguma coisa assim, nesse sentido, que cria um gargalo, definir as saídas mensuráveis, então o que a gente está querendo otimizar? Tempo, o número de clipes gerados, erros reduzidos e assim por diante. Então a gente vê e vai mensurar isso, integrar esses workflows, que a gente está falando, não criar ilhas, conectar vários componentes como ingest, media asset management, produção e distribuição, então fazer a integração desse novo sistema e criar governança humana, que seria curadoria, critérios editoriais, revisão, proteção de marca e assim por diante, dependendo do tipo de projeto. Mas a ideia aqui é fazer com que isso seja, vamos dizer assim, a guia do nossa implementação desses projetos. Então, como é que a Lineup se posiciona nisso? Então, a gente faz com que os futuros passos sejam rápidos e executáveis. Né? Então, a Lineup, o que é que ela faz? Ela transforma grandes temas e essas tendências que a gente está falando, não somente de inteligência artificial, mas como TV 3.0, IP, streaming, e também áudio emissivo e tudo aquilo que a gente mencionou, em projetos que sejam escaláveis, rápidos e viáveis para implementação agora mesmo. Então, a regra de ouro, basicamente, é ter menor risco, um benefício rápido e próximo ao passo, e definir qual é o próximo passo a ser planejado. A nossa ideia é que projetos sejam implementados em fases, mas eventualmente essas fases podem cumprir entre 60 e 90 dias, perdão, com iniciativas enxutas, viáveis e executáveis nesse curto espaço de tempo, vamos considerar assim, mas que a gente também tenha a visão do todo. Né? Então, descobrir quais são os gargalos, sugerir as soluções integráveis para isso, executar o primeiro passo viável e planejar a próxima onda. Então, esse é o nosso posicionamento dentro da Lineup, não somente para a inteligência artificial, mas para outros projetos também que têm relevância para os nossos clientes. Então, voltando aqui à questão do vetor, a questão da eficiência do workflow, vamos falar então de produção, passa a ser mais orquestrada, menos manual e mais previsível. Então, o que a gente está falando? Nesse workflow, a gente está falando desde captura, ingest,
análise, produção, distribuição e comercialização, onde essa camada, onde a inteligência artificial entra como uma camada transversal. Ela vai atingir praticamente todos eles para observar e classificar o fluxo, o conteúdo, fazer alertas, exceções, recomendações de ações e assim por diante. Então, o resultado esperado é que a gente encontre projetos em que a resposta seja menos gargalos, menos retrabalho, maior velocidade de entrega e melhor aproveitamento da equipe, do conteúdo e do seu próprio inventário. Para cada um desses slides, eu estou colocando aqui as referências onde esse material foi encontrado, mas fica à vontade depois para fazer suas perguntas, como eu falei. Voltando aqui ao assunto, quem quiser fazer perguntas pode colocar aí pelo chat que a gente responde no final, mais para o final da nossa apresentação de hoje. Né? E a Isabela vai me ajudar a selecionar as perguntas e a gente vai responder essas questões. Tanto eu quanto o Felipe, que vai entrar falando um pouco mais sobre o workflow da Sony e outros projetos também que eles têm de relevância. Então, dentro dessa parte de workflow, a gente vê que a gente pode, hoje, com alguns dispositivos, por exemplo, com um só processador que está colocado em algumas unidades de rack, a gente desenha qual é o tipo de workflow que a gente vai querer por software, não mais por hardware. Isso quer dizer, não tem mais cabeamento, assim por diante. Então, tudo é feito na base do sistema gráfico. A gente faz um editor gráfico em que você tem cada um desses componentes. Cada um desses componentes são interligados, então cada um deles é um nó, e cada nó tem os seus edges, né, que tem as suas conexões, e conforme você vai fazendo essas conexões para produzir algum determinado resultado, a própria inteligência artificial te ajuda a configurar esses nós para que ele tenha efeito naquilo que você quer fazer. Então, uma outra forma de fazer isso seria criar um editor de cena em que você diz o que você quer que apareça na tela e o próprio sistema já define qual vai ser o workflow que você vai utilizar e faz a otimização desse workflow dentro dessa camada de software. Certo? Então, isso aqui evita que você tenha caixas e caixas, menos cabos e assim por diante, e concentre a sua parte de produção dentro de uma máquina que tem capacidade suficiente para poder ter vários MES, para ter keyers, para ter digital VGFX, para que tenha gerador de caracteres e assim por diante, dentro de uma única máquina que é configurada por software. Né? Então, esse aí seria o resultado esperado nesse workflow, você ter mais agilidade operacional, deployment mais rápido, menor curva de instalação e maior flexibilidade de evoluir o workflow. Isso quer dizer que se você, nesse momento, tem um determinado workflow montado por software para fazer um determinado programa, você carrega uma nova configuração, que já está pré-definida, por exemplo, e você já pode fazer um outro programa que tem um workflow totalmente diferente, usando a mesma estrutura de hardware. A única coisa que você faz é a parte da reconfiguração através do software, que, na verdade, se já estiver pronto, já está pronto. É simplesmente colocar lá e começar a produzir. Então, essa instalação passa a ser mais simples, a mudança de uso do equipamento também é mais rápida e essa integração pode ser aberta com outros fornecedores, desde painéis de controle, desde sistemas externos, integração, que facilita todo esse aparato funcionar. Então, aqui a gente começa com uma intenção que a gente quer fazer, utiliza a inteligência artificial para poder dar assistência a todos esses nodes, esses nós, as rotas e assim por diante, e até mesmo as cenas, e depois define qual é o workflow. Muito bem. Passando para outro tema, vamos falar sobre a Aveco. A Aveco é uma companhia que tem uma grande tradição nessa área de automação, e ela tem, vamos dizer assim, duas frentes grandes, né? A primeira frente é a mais interna, que é utilizar a própria inteligência artificial para poder fazer o desenvolvimento dos seus produtos. Isso quer dizer, a própria pessoal da Aveco, o pessoal de engenharia, hoje passa a utilizar mais Spec-Driven Development com inteligências artificiais. Então, eles especificam quais são os requisitos, quais são as customizações, exceções e assim por diante. Ele entra nos detalhes e a inteligência artificial ajuda a construir o código que vai ser
o code, a programação que vai poder executar aquilo que foi solicitado, né? Isso aqui é diferente de simplesmente mandar, faz um sistema de automação que funcione para mim. Aqui a gente vai muito mais no detalhe e a própria inteligência artificial é um especialista programado por eles, calibrado por eles, para poder fazer o desenvolvimento desses códigos baseados nos parâmetros que eles já têm hoje. Então, isso diminui bastante o ciclo de produção de produtos e aumenta a capacidade de gerar novos produtos e novos features. A Veco também é bastante reconhecida pelo fato de que os produtos que ela produz podem ser bastante customizados, então é feito sob medida para cada um dos clientes, para cada um dos projetos. Isso é bastante importante. E a própria inteligência artificial ajuda agora nessa parte da customização desses softwares para que você tenha a aplicação do jeito que você quer. E também faz o debugging do próprio software. Então, mesmo fazendo uma aplicação nova, faz o debugging, lógico, mas também até softwares anteriores ou interfaces anteriores que eles tinham para integração, isso aqui também pode ser feito debugging dentro desse mesmo aspecto. Então, tudo isso para fazer com que o deployment seja mais rápido e menor retrabalho e menor distância entre a necessidade do cliente e os features que são entregues. Então, aqui seria um aspecto interno para isso. Agora, no aspecto externo, vamos dizer assim, os produtos que eles fornecem que já também utilizam inteligência artificial, não para a gente poder fazer programação, mas aqui para utilizar realmente, existe um sistema de Media Asset Management chamado Gemini, e esse Gemini ele enriquece os dados de certa forma com metadados descritivos, anotações na timeline, speech to text, reconhecimento facial de objetos, né, facilita também essa parceria e integração com outros sistemas, que inclusive a gente vê aqui, TVU e outros mais, transcrição. Também trabalha com o próprio Astra, que é o carro-chefe da empresa, né, Media Factory Studio, e também a automação self-healing, que você configura o sistema para que ele se recupere caso você tenha uma intervenção, alguma falha, alguma coisa que você venha a ter durante a sua operação, o próprio sistema se auto-recupera. Então, isso aqui cria para os broadcasters o menor erro humano, mais suscetível a erro humano e melhor resposta, newsroom, esportes mais ágeis, busca inteligente, operação mais resiliente e assim por diante. Então, essa IA aqui entra como uma camada transversal, como eu tinha comentado anteriormente, justamente não somente para poder enriquecer os dados como estão descritos aqui, mas também fazer essa camada de integração entre vários fornecedores. Então, esse é um benefício bastante claro na área de workflow. A TVU tem alguns capítulos, vamos dizer assim, que são bastante importantes. Eu vou resumir alguns deles aqui, porque seria bastante longa essa apresentação, mas de qualquer forma eles têm a parte de indexação feita com TVU Search, em que você faz a indexação do conteúdo, faz speech to text, reconhecimento facial e assim por diante, para clipar esses conteúdos rapidamente. Esses clipes podem ser quase imediatos, né? Então, em pouco menos de 10 segundos você já tem isso pronto para poder fazer a transmissão e gestão. Você tem também aplicações ligadas a Media Asset Management inteligente, criando metadados automáticos com rostos, objetos, tópicos e outras coisas que podem ser buscados depois para você encontrar esse material. Conectividade bastante resiliente, né? Com múltiplos links e assim por diante, para que sempre você tenha uma transmissão estável e que, mesmo que seja em campo, você tem sempre uma via primária, secundária e até mesmo em outros níveis para você sempre chegar com o seu conteúdo. Produção ao vivo dentro de nuvem, com switching, com áudio, gráficos, replays automáticos para distribuição de plataformas e menor tempo para entrar no ar. Então, muito mais rápido de você implementar um sistema desse e colocar um determinado evento no ar utilizando essas plataformas. Da mesma forma, eles também vêm trabalhando mais recentemente com o TVU Media Mesh, que é uma base que conecta os sinais em nuvem e com inteligência artificial também, para que você faça com que a fonte sempre chegue à sua distribuição, passando pelo Media Mesh, que ele vai mantendo as memórias onde está determinado conteúdo, onde é que ele pode ser acessado e assim por diante. Então, ele centraliza ou meio que
e investiga onde é que está o conteúdo para que você sempre encontre, para você poder fazer essa busca desde metadados, sua fala, ou então faces dentro daquilo que você já pré-catalogou, para você fazer a produção clipping e aí fazer a distribuição. Então, essa parte de orquestração do workflow, indexação em tempo real, roteamento, escala e monitoração, fica tudo acessível através de inteligência artificial, o que te facilita bastante essa parte do deployment e da geração de conteúdo adicional enriquecido para que você faça buscas e reduzir o seu workflow de trabalho, certo? Como monitoração, é lógico, eles podem ser integrados, por exemplo, com o Interra, que adiciona multiview em metadados e inteligência também, e analytics para esse diagnóstico. Então, assim, é uma suite bastante complexa e bastante completa em respeito ao uso e benefícios que pode tirar da inteligência artificial nesse caso. No caso da Interra propriamente dito, né, eles fazem sistemas baseados em inteligência artificial para fazer monitoração, desde monitoramento em tempo real e também com um produto chamado Vega. Existe um outro chamado Baton, que é para fazer offline. Eu não vou falar dele agora, por questões de tempo, mas de qualquer forma o Orion seria o sistema de monitoramento em que avalia tanto vídeo SDI, IP e assim por diante, em vários tipos de compressão de áudio, encapsuladores e assim por diante, e te diz qual é a condição desse sinal para você poder fazer as suas verificações, gerar alarmes e assim por diante, para você fazer o troubleshooting, ter certeza que todo o conteúdo que está sendo gerado e transmitido esteja dentro dos padrões que você escolheu. Você pode criar, então, templates dizendo que isso deve ser cumprir essas normas e assim por diante, e ele vai lá e começa a monitorar esse sinal e gerar os relatórios. No caso do Vega, é mais como um multiviewer em que você também tem todos os alarmes, tem penalty box, tem uma série de outros features que facilita a sua operação e também a manipulação dos erros e a correção dos erros caso eles venham a ocorrer. Então, ele faz uma análise profunda desse compliance, desde a inspeção do áudio e assim por diante. E coloca isso num grande monitor para que você possa ter, dentro de um Network Operation Center ou alguma coisa assim, um Technical Operation Center, a visualização de tudo que está acontecendo dentro da sua plataforma. Então, ele detecta, ele alarma, ele investiga e ele também chega até a corrigir uma ação técnica de prevenção, certo? Então, todas essas fases podem ser ativadas através dele. É lógico, no caso da Interra, ela também utiliza inteligência artificial não somente para poder fornecer esses features para vocês, mas também internamente para poder criar os seus próprios novos diagnósticos, para que cada dia apareça um formato novo de compressão, um encapsulador e assim por diante, e isso facilita bastante, reduz bastante o tempo de implementação desses novos features, desses novos detetores e alarmes, para que você também tenha mais velocidade e maior flexibilidade. Então com o Orion, e o Vega, você entra nesse workflow de operação controlada, auditável e até mesmo corrigível, caso você tenha as ações integradas dentro do sistema também. Então, essa aqui seria mais uma parte de otimização de workflow. No segundo vetor, que a gente vai falar sobre enriquecimento desse conteúdo, a gente pode destacar que o caminho mais seguro é começar com onde a IA gera escala, sem quebrar esse core editorial. Então, aqui, o que a gente tem como realce seria como é que a gente pode enriquecer esse conteúdo, né? Então, antes o programa virava simplesmente uma peça principal e algumas chamadas manuais, certo? E agora, o mesmo sinal pode gerar automaticamente cortes, metadados, estatísticas, legendas, versões verticais do vídeo para uso em redes sociais, comentários, e pacotes diferentes para diferentes audiências. Então, a IA não enriquece só a imagem, ela também enriquece o contexto à volta da imagem, como eu falei, desde a descrição dos metadados até mesmo a questão ligada à questão gráfica e de áudio, processamento e assim por diante. Então, recomendações que foram feitas
para esse negócio, trabalhar tanto com produção local ou remota, automatizada, utilizando câmeras PTZ com robótica, autoenquadramento, né, o framing, supervisão técnica para reduzir o custo da operação local, esporte, jornalismo, identificação de momentos, clipping mais rápido, highlights, contextualização, distribuição multiplataformas e também fazer com que o arquivo seja um ativo vivo, né, com indexação automática desse conteúdo, busca semântica e reaproveitamento comercial, editorial de acervo. A busca aqui não é somente aquela busca tradicional por metadados, onde você tem vários campos, mas pode ser também utilizada linguagem natural para que essas buscas sejam feitas de uma forma muito mais, vamos dizer assim, friendly, muito mais amigável para aquele que está operando o sistema. O que reduz também, lógico, a curva de aprendizado para a utilização desses sistemas. Então, aqui a gente está falando sobre enriquecimento de conteúdo e a IA auxilia nessa redução de atrito entre as áreas, aceleração da entrega, melhor monetização do conteúdo e capacidade operacional muito ampliada, né? Então, como exemplo prático, a gente pode falar sobre câmeras PTZ com inteligência artificial para aquilo que a gente já comentou de traqueamento e também produção local remota com equipes mais enxutas, vídeo vertical inteligente, em que ele faz também o enquadramento a partir de um vídeo pré-gravado ou que está sendo colocado ao vivo naquele momento, né, para distribuição para dispositivos móveis e assim por diante, redes sociais, highlights esportivos, detecção de momentos chaves, clipes, estatísticas e assim por diante, e o vídeo como dado operacional, extração de frames, metadados, eventos em tempo real para busca, monetização e anúncios e decisões. Então aqui a leitura executiva seria: se abre uma oportunidade para está em escolher pontos de workflow onde o IA reduz a fricção, aumenta a eficiência, cria escala e gera novos conteúdos. De novo, falando aqui que a gente vai ter as fontes aqui embaixo, para que vocês possam consultar também, caso seja necessário, mas a gente está à disposição aqui para responder as perguntas hoje. Daqui a pouco, já terminando essa apresentação, por favor, escrevam suas perguntas aí no chat, que a gente vai respondê-las mais para o final. E também, claro, a gente vai deixar os dados de contato aqui para vocês falarem com a gente depois do evento, tá ok? Então, entrando um pouco mais na parte de inteligência artificial usada nessa captação, no caso aqui da imagem, a gente realça a apresentação que foi feita na Sony utilizando o sistema de auto-framing com inteligência artificial. O que ela detecta e acompanha o apresentador, ajusta pan, tilt, zoom e assim por diante, para poder fazer com que essa composição seja mais natural, aliviando um pouco a carga daquele, não somente do cameraman, mas aquele diretor de produção que está trabalhando atrás das câmeras, mas de qualquer forma agora ele vai ter um aliado que é a própria inteligência artificial ajudando ele a fazer o enquadramento durante todo o evento. Então mesmo que a pessoa se levante, sente, assim por diante, a câmera vai encontrar a melhor forma de enquadrar aquilo de acordo com a linguagem. Mais autonomia para o operador, como eu falei, essa câmera assume esse trabalho repetitivo de seguir o talento, liberando a equipe. Novos modos de aplicação, recursos recentes incluem face recognition, multi-person framing, então quando você tem várias pessoas, lead room, track range e outras coisas mais, né, tanto para esportes, principalmente também seguindo a própria bola, no caso. Integração operacional para streaming, para IP, né? No caso de SDI, HDMI, controle remoto, presets e workflows conectados à automação e estúdio de produção remota. Então, isso facilita muito a parte da produção em eventos em estúdio e também fora deles, né? Em eventos externos. Num outro campo, a Sony também está utilizando a inteligência artificial como ferramenta para vamos dizer assim, verificar e identificar conteúdos que são gerados por própria inteligência artificial. Então, hoje, como a inteligência artificial passou também a ser uma fonte de vídeo e áudio que não é real, né? Então, e muitas vezes esse conteúdo pode ser confundido com material real, a Sony, junto com outras empresas, começaram essa iniciativa do C2PA,
para que esse conteúdo tenha as credenciais necessárias para dizer, sim, esse conteúdo é real, ele tem a minha assinatura e ele pode ser verificável. Então, você garante que aquele vídeo que você está vendo foi criado realmente num ambiente real. Então, para isso, ele utiliza essa tecnologia que está sendo disponibilizada, ou está sendo produzida através do C2PA.org, e isso é um grupo de empresas que estão se reunindo entre Sony, Adobe e outras mais, para poder garantir que esse conteúdo foi captado através de uma câmera real. Assinatura digital da origem, então você sabe qual vai ser, de onde ela veio e assim por diante, reduzindo a ambiguidade desse conteúdo real. Relevância para o jornalismo e esportes, isso garante que o conteúdo que você está vendo veio de uma fonte fidedigna e pode ser verificável, e é um complemento adicional àquela IA de captação. Então a Sony combina tanto a parte da captação em si, como a parte da verificação com essa própria iniciativa. Então, provar que o conteúdo nasceu do mundo real. Então, se a inteligência artificial está poluindo, vamos dizer assim, o nosso mundo da internet, o nosso mundo da informação, e essas iniciativas ajudam a você ter certeza que aquele conteúdo que você está utilizando é válido e ele pode ser aplicável ao seu programa, ok? Então, nesse ponto aqui, eu vou pedir ao Felipe também que entre aqui com a gente para que a gente possa fazer algumas perguntas para ele, esclarecendo um pouco mais sobre essas iniciativas da Sony. Eu agradeço ao Felipe Rodrigues, que é o Sales Support Engineer Specialist da Sony, do Brasil. Ele está num evento fora, então agradeço mais uma vez a disponibilidade, Felipe, mesmo em condições aí não muito favoráveis, mas Não, poder tá. participar com a gente nesse bate-papo, ok? Se você Boa quiser se tarde. apresentar, fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu dei uma olhada na lista dos atendentes aqui, eu conheço boa parte deles já. Primeiro, agradecer a Lineup pelo convite de estar participando dessa apresentação, né? Muito interessante, muita coisa que o Leonel trouxe aqui é meio que a visão de futuro de muita gente, né? Da indústria, né? Agradecer então a Lineup por esse convite. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Rodrigues, trabalho na Sony há aproximadamente 15 anos, muitas de vocês eu conheço da parte do suporte, há uns 5 anos eu venho atuando como especialista em pré-vendas na Sony, trazendo essas soluções aqui, muito do que o Leonel aqui comentou com a gente. Muito bem, eu tenho algumas perguntas aqui, Felipe, e queria ver, a gente pode fazer, está com tempo bom aí, dá para a Vamos gente lá, poder. vamos. Não, o tempo não é problema, é só a questão de arrumar um lugar silencioso aqui para vocês me Eu estou ouvirem vendo que você está com. dentro, eu tô vendo que você está dentro de um carro ou é uma inteligência artificial que você está indo aí? É inteligência artificial. Eu fugi pro Então, estacionamento aqui para aparecer. não, ficou ótimo, eu te agradeço. Então, eu queria fazer algumas perguntas aqui, mas responda aí da forma que você achar melhor. Então, ver assim, por exemplo, como a câmera identifica o talento, mantém o enquadramento natural e reage ao movimento, postura e mudanças de cena. Você pode explicar um pouquinho mais como funciona? É, a Sony usa um chipset que chama Bion ZXR nessas câmeras, que é um chipset de processamento de vídeo integrado ao sensor. Então, a inteligência artificial das câmeras Sony, elas estão embarcadas direto do sensor da câmera, tá? Então, ela consegue captar elementos como o rosto, o olho, a posição corporal, então ela identifica cabeça, tronco e membros, e ela consegue fazer com cálculos um cálculo de direção para onde que o personagem está indo, né? Então é isso que ele usa como peça-chave, né, para poder fazer a identificação do personagem. E ela consegue também, através de dispositivos de contraste ou até mesmo de croma, identificar alguns objetos daquele personagem para que ele seja, para que ele se mantenha fixo naquele personagem. Nas versões mais recentes, tá, a gente consegue fazer um face registration, né, a gente consegue registrar a face dos personagens, até 100 faces a gente consegue registrar dentro da própria câmera, e o operador ele pode ir alternando essas faces também para poder
manter o acompanhamento desse personagem. Como você mesmo tinha comentado, é, a gente também agora partiu para poder passar isso para objetos também. Então, na NAB desse ano, nós trouxemos a novidade para a BRC-M7 e para a SRG A40 e A12, o reconhecimento de objetos também como uma bola de basquete. Esse foi uma novidade para a NAB 2026. Ah, legal. Legal. Então, não somente para eventos de estúdio propriamente dito, mas para eventos ao vivo também, que acontece dentro de um estádio, ou então dentro de um campo, assim por diante. Isso, hoje tá exclusivo para um jogo de basquete, então você precisa ter Ok. a bola de basquete, a quadra de basquete, a quantidade de jogadores de um jogo de basquete para que você defina qual que é a área da quadra e a câmera faça o segmento, vamos supor, das posições 1, 2 e 3, por exemplo, a gente consegue fazer com que a câmera atue. Tá certo. Isso levanta um ponto importante que é a questão do aprendizado, né? Para cada tipo de evento é necessário um tipo de aprendizado. Como você está falando que hoje está trabalhando basicamente com basquete, certamente todo esse trabalho de aprendizado da inteligência artificial foi executado e agora você está tirando os benefícios. Outros esportes Sim, eventualmente vão aparecer pelo caminho aí, né? Legal. com certeza. E quais produções terão maior ou melhor impacto com o uso dessa tecnologia no seu ponto de vista? Eu acho que hoje já é uma realidade para eventos corporativos, por exemplo, ou até mesmo dentro de uma transmissão da emissora, uma transmissão de estúdio, né, em que você tem ali 3 câmeras dentro de um estúdio, você pode ter uma PTZ fazendo o segmento do talento automaticamente. Acho que isso já é uma realidade, a gente já tem alguns estúdios trabalhando assim aqui no Brasil. Esportes de third tier, alguma coisa assim, a gente também, eu vejo muita aplicação desse tipo de funcionalidade, né? Eventos corporativos, igrejas, a gente tem toda essa gama que a gente pode atuar aproveitando a inteligência artificial, tanto das câmeras PTZs, né? Aqui a gente está falando de movimento da câmera PTZ, mas a gente tem IA também embarcado nas camcorders também, Aham. desde o ponto de autofoco, que isso se aplica a PTZ também, é claro. Mas Ok. os dispositivos de autofoco também são baseados em inteligência artificial. A gente tem a Z200 e a Z300, a gente pode fazer um auto-framing, então a gente tem um certo movimento de câmera também, com câmeras que são fixas, né? Então ela pega um Uhum, quadro Full HD dentro de um sensor 4K para trazer esse movimento. Então a gente tem bastante uhum. coisa aplicando IA dentro dos produtos Sony. Legal, tá legal. E onde a IA realmente reduz custo operacional e onde ainda precisa de decisão humana? Eu acho que no operacional, né, acho que você comentou isso lá no começo da sua apresentação, que a ideia não é substituir o operador, né? A ideia é que o operador se torne um supervisor dessa operação e que ele Perfeito. possa manter o foco em outro ponto, que é a criatividade, melhorar a sua eficiência. Essa é a ideia dos produtos Sony na parte de introduzir a inteligência artificial nos seus produtos. Não no caso das PTZs, é lógico que você tem um movimento de substituir algumas câmeras de estúdio, por exemplo, para câmeras PTZs, você vai diminuir o número de operadores de câmera. Isso é um Uhum, fato. Mas quando a gente está falando em substituir o operador de câmera PTZ por IA, não é bem assim. A ideia é que a IA seja um operador dali da mão de obra mais grossa, né? E exista um supervisor que possa trabalhar melhor, porque você pode interagir com essa IA durante a operação. uhum. Então Perfeito. você pode mudar o enquadramento, tudo isso apenas interagindo com a IA, não fazendo a operação em si. Tá legal. Tem uma série de perguntas aqui, mas eu vou colocar uma que eu acho que a gente pode
elaborar um pouco mais e depois eu passo para outra sessão de perguntas para você. Mas, no geral, essa Perfeito. inovação de aplicação e tal, eficiência, esse valor artístico que tem, fica a minha pergunta, né? O que diferencia a Sony de seus competidores hoje nesse mundo da inteligência artificial? A Sony, para essa linha de até as outras aplicações, como nas camcorders também, e também algumas aplicações que a gente mostrou lá, como Simplified Live, que aí a gente já parte para uma operação de corte baseado em inteligência artificial, tá? Nas camcorders e nas câmeras PTZs, a Sony não traz isso como um feature a mais, isso não é uma licença a mais. Então, isso é um Uhum, feature do produto, então a gente traz isso, mantendo a qualidade de imagem, acho que isso sempre foi o mote da Sony, o mais uhum, importante para a Sony, a confiabilidade e a visão completa de workflow. Então, acho que esses são os pontos em que a Sony traz, e isso sem onerar o cliente. Então, ele tendo o produto, isso não é uma licença adicional para aquele produto, ele já é um feature daquele produto. Você não precisa de um servidor externo, você não precisa de uma entendi. aplicação rodando externa, é tudo já embutida dentro do produto. Muito bom, muito bom. Agora eu vou indo um pouco mais para essa parte de comparação ou verificação de conteúdo real, né? Na prática, como a Sony aplica esse C2PA, Content Credentials, para registrar a origem e a autenticidade das imagens captadas? De novo, né, isso está relacionado também ao Bion ZXR. No caso da Z300, que é a câmera que é a primeira câmera do mercado que faz isso em vídeo, ela consegue captar a valorimetria da imagem que ela está captando, então ela tem uma ideia de valorimetria daquela captação. Ela consegue identificar também se ela está na frente de uma tela de LED, de uma tela LCD, e ela pega todos esses dados e inclui isso dentro dos metadados seguros da câmera, né? E isso pode Uhum, passar pela certificação do C2PA, e o C2PA, você tem toda uma cadeia de edição. Então, lá uhum, no final, se você pegar um material que já foi editado, quando você abrir esses metadados no C2PA, ele vai te falar qual foi o software de edição que trabalhou aqui lá, o que ele fez, quais as camadas foram aplicadas. Então, não é porque você aplicou uma camada naquele vídeo que ele é necessariamente não confiável. Então, tem todo esse histórico. Inclusive, a gente pode até inserir elementos de inteligência artificial naquele conteúdo, mas ele não vai uhum, deixar de ser um conteúdo confiável, mas ele vai sinalizar lá no final que existe uma entendi. inserção de conteúdo de inteligência artificial. Tá legal. Então ele não somente fala que aquele conteúdo é real, mas eventualmente ele também vai falar que aquele conteúdo foi gerado através de uma inteligência artificial. Ele vai fazer as duas partes, garantir que é real Isso, e também informar que não é real, no caso, né? Então, isso como se você é avalia? real e... Desculpa, pode ir. Não, 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 pode continuar, pode continuar. Não, Seu se raciocínio. a parte, a nossa parte da Sony, né, falando assim, é garantir que a origem daquele material é real. Então, ele foi captado pelas lentes e pelo sensor de uma câmera. Mas o C2PA, no final da cadeia, ele vai te dizer exatamente o que você comentou, né? Se ele foi gerado por uma IA, ele vai estar com Uhum, um conteúdo possivelmente falso. sim, Mas se ele foi captado por uma câmera, mas teve uma inserção de IA, ele não necessariamente é falso, mas ele vai ter uma bandeirinha amarela falando, ó, mas teve uma inserção de IA em tal ponto. entendi, Isso vai ser entendi. possível. Legal. Essa pergunta seria minha última de hoje. Como você avalia a evolução da autenticação de origem quando conteúdos reais editados e gerados por IA passam a conviver com conteúdo real, né, dentro dessas plataformas? Então, basicamente é isso. Eu acho que você já Já acabou matei, respondendo a já. pergunta. Mas ficou ótimo. Eu acho que super interessante. Eu acho que é uma coisa que realmente a gente vai ter boas surpresas daqui para frente também, para que evite que conteúdos não reais, né, ou gerados através de inteligências artificiais, que cada dia estão mais elaborados, cada dia estão mais próximos da nossa visão realmente, e
praticamente indistinguíveis em pouco tempo, assim como a voz. Eu acho que logo, logo isso vai ter uma importância fundamental para a gente estar seguro que as coisas são realmente reais dentro daquilo que a gente está esperando, né? Tá? Exatamente. Bom, eu te agradeço por enquanto, né? Eu vou continuar aqui e depois a gente entra na sessão de perguntas e respostas mais para o final. Se tiver alguma pergunta e resposta, pessoal, se vocês tiverem aí perguntas, por favor, escrevam aí no chat. A Isabela vai nos ajudar aí a responder a essas perguntas mais para o final. Vou pedir para o Felipe segurar mais um pouquinho. Logo, logo a gente volta aqui com as perguntas e respostas, tá bom? Obrigado, Felipe, Perfeito. por Até enquanto. mais, Leonel. Até mais. Então, aqui dando seguimento, né, sobre essa questão de enriquecimento de conteúdo, eu vou realçar aqui o Vistrix da Foray, que é um produto 100% desenvolvido, baseado em inteligência artificial. Na verdade, foi uma criação entre a Nippon TV, ou Nihon TV, e a Foray, né, e inclusive foi utilizado nessas Olimpíadas de Inverno pela Fox Sports, lá nos Estados Unidos. E aqui a gente vê que o conteúdo que foi gerado inicialmente em 16:9, ele pode se transformar em outras relações de aspecto, por exemplo, 9:16. É como se você tivesse esse algoritmo de seguir pessoas, como o Felipe acabou de falar, agora num vídeo pré-gravado, agora não é mais uma câmera fazendo isso. Você já tem um conteúdo. Esse conteúdo pode ser ao vivo ou pode ser um conteúdo pré-gravado. De qualquer forma, o produto ele foi feito para responder em tempo real. São poucos frames entre a entrada do material dentro do sistema, identificação desse material, corte do material, traqueamento de determinados objetos ou figuras e pessoas, e assim por diante, tanto para esportes, no caso que a gente está vendo aqui nesse quadro para basquetebol, então ele pode seguir o jogador, ele pode seguir a bola de basquete. Em outros esportes, por exemplo, como o futebol americano, né? Da mesma forma, ele pode seguir a bola, pode seguir as pessoas. Então aqui você vê aqui uma canetinha, né? Onde o cara clica na pessoa e a partir daí a inteligência artificial começa a seguir essa pessoa de acordo com o movimento que ela faz, e aqui seria o resultado final no celular. Também pode ser utilizada para produção de conteúdo não esportivo, no caso aqui, uma entrevista em que você faz o highlight na pessoa que está respondendo a uma determinada pergunta. Outros features já estão sendo desenvolvidos a partir do movimento labial, ou então da fala, ou o movimento do microfone, para poder fazer a troca entre apresentador e entrevistado, entrevistador e entrevistado. Então, isso também pode ser feito, já está começando a trabalhar sobre isso, para que esse conteúdo seja enquadrado dentro de um telefone celular. Da mesma forma como outros esportes. Aqui, no caso, seria patinação no gelo, como eu falei, de esportes de tipo Olimpíadas de Inverno, né? Muitas coisas já feito em esqui na neve, descida da montanha, assim por diante, também patinação. E aqui inclui um componente adicional, porque nem sempre o 9:16 se ajusta bem a um esporte, por exemplo, como patinação, porque às vezes os dois patinadores estão juntos, às vezes eles se separam. Então, é necessário também fazer uma modificação da relação de aspecto dinâmica, e isso ele também está fazendo. Um ponto importante também, no caso aqui, os algoritmos cada dia estão se desenvolvendo mais. Antigamente, ele seguia simplesmente a bola e a bola era colocada no centro do retângulo, né? Desse retângulo de 9:16, aparecia aqui. Hoje em dia ele também já está prevendo qual é o movimento da bola e ele faz o enquadramento como se fosse um cameraman tradicional, que quando o cara vai chutar, ele não só coloca em quadro o cara chutando, mas ele também já tende um pouco mais para onde a bola vai para poder seguir. Isso aqui seria na parte de traqueamento e de material pré-gravado ou ao vivo, né? Aqui a gente não está falando de movimento de câmera, mas sim de enquadramento para dispositivos móveis. Mas ao mesmo tempo esse mesmo sistema ele também pode fazer highlights
fazer medidas e outras coisas mais, que é no caso de um telestrator. Então você pode clicar em determinados objetos, então você pode clicar em dois jogadores, ele mede a distância entre os dois jogadores, ele mede a velocidade da bola, mede a velocidade do jogador, mede qual é a distância do jogador até o gol. Isso tudo pode ser feito no caso de vôlei, de golfe, ele marca a trajetória da bola. Então tem uma série de features que o Telestrator pode ajudar você a enriquecer mais esse conteúdo. E isso tudo eu quero fazer um realce aqui, que isso tudo é feito ao vivo, são poucos frames entre o vídeo que entra e o vídeo que está sendo gerado para essa segunda tela, ok? E da mesma forma também ele pode fazer o telestrator não somente na segunda tela, mas também na tela principal, por exemplo, colocando esse highlight aqui sobre o jogador que tá se aproximando do gol e está pronto para jogar ou chutar e assim por diante. Você pode fazer com que exista esse raiozinho que desce do céu, tem aquele círculo que fica em volta do jogador, parece mais um videogame do que outra coisa, mas de qualquer forma isso tudo é feito em tempo real, o que é bastante apropriado para jogos, né? Mas também pode ser feito para jornalismo e também pode ser feito para dramaturgia, pode ser feito para shows, acompanhar o talento, né? A pessoa que está cantando, e assim por diante, no palco, isso tudo pode ser feito através desse sistema da Vistrik AGI. Então, tudo isso aqui eu já falei, mas de qualquer forma, fica aqui o tracking sobre o talento, então o objeto, Telestrator, enriquece esse evento e cria mais valor para esse próprio evento que você está transmitindo naquele momento. Então, aqui como conclusão, né, vamos falar assim, a IA é a próxima camada de evolução tecnológica. Eu peço que vocês vão escrevendo aí suas perguntas para a gente já responder em seguida. Então, como conclusão, a gente vê que a questão não é se a inteligência artificial vai ser utilizada, mas também como ela deve entrar primeiro e gerar valor para vocês, onde ela deve entrar, né? Então, assim, escolher claramente onde você pode fazer um projeto, onde ela pode ser implementada, tanto para eficiência de workflow, conteúdo enriquecido, que a gente falou um pouco sobre isso hoje, mas também a governança humana que é necessária, né? Essa parte de curadoria e integração de processos. Integração ao processo e integração de processos também, como eu falei, inclusive como o fato de que ela também auxilia você fazer a integração de sistemas. Algumas fontes estão aqui, né? E partindo mais para o final, então não espere que a transformação seja perfeita. Então comece com a evolução viável, sua empresa não precisa começar com um projeto gigante, caro e arriscado, mas sim fazer com que esse caminho seja mais inteligente, escolhendo um workflow crítico, resolver esse gargalo concreto e entregar o resultado rapidamente. Essa é a nossa equipe, agradecemos bastante, então a equipe de vendas e marketing, Nilson, que é o fundador da Lineup há mais de 35 anos, estou eu aqui, Lilian, também podendo ajudar vocês como a nossa gerente de vendas, e todo um time de vendedores e especialistas também que podem auxiliar vocês nesse dia a dia. Fora isso, a nossa equipe também é feita pela parte de engenharia e assistência técnica, são o pessoal que põe a mão na massa, implementando sistemas, fazendo diagnóstico, fazendo implementação, corrigindo, fazendo manutenção, inclusive, de equipamentos, dando garantia para alguns fornecedores. E ficamos aqui com a chamada para vocês. Vamos identificar juntos o primeiro projeto que seja rápido, viável e de baixo risco para a sua operação. Aqui vocês têm os dados da Lineup para contato, né? Estamos aqui em São Paulo, em Pinheiros, telefone e o e-mail comercial. E lembrando que a Lineup transforma essas tendências da NAB em projetos reais para a sua própria empresa. Ok? Então, vamos para a sessão de perguntas e respostas. Isabela? Oi, Leonel, boa tarde a todos. Bom, a Você quer se gente, apresentar? Quer se apresentar? sim, eu sou Isabela, trabalho ali aí como parceira da Lineup. Então, quando vocês recebem as newsletters, as comunicações aí e avisos, eu sou responsável por essa parte. E é um prazer estar aqui e dividir esse momento com o Leonel, com o Felipe, com a Lilian. Obrigada pela oportunidade. Bom, a gente tem 6 perguntas, tá? A Ok. primeira é do Gessé Rodrigues Pereira.
Sobre o Vega, haverá suporte para MPEG-H? É um bom ponto que estão trabalhando no desenvolvimento justamente dessa parte, né? O MPEG-H como sendo um dos padrões mais solicitados para áudio, né? Está sendo bastante solicitado. Eles estão trabalhando nisso. Não tenho ainda os dados, mas em breve a gente vai ter novidades sobre esse assunto. Mas ótima pergunta, obrigado. Agora, José Chaves Felipe, ele mandou uma pergunta que é direcionada para a Sony. Acho que a partir de agora todos as perguntas são para o Felipe. Beleza. Acompanhando as soluções de identificação e enquadramento automático com câmeras PTZ e até mesmo workflows com câmeras 4K, utilizando cropping em HD, vi que a Sony já consegue identificar elementos específicos para tracking. Minha dúvida é, em um ambiente de entrevista, já existe a possibilidade de a câmera identificar automaticamente o apresentador ou entrevistado que começou a falar e realizar o enquadramento dinâmico dessa pessoa? Não. Hoje ela é feita com a supervisão de um operador. Então, quando você inicia o processo de auto-tracking da câmera, ela vai fazer a identificação dos talentos, igual o autofoco faz, né? Então ele identifica aquele talento, e são vários quadradinhos que vão ficar ali na sua tela, em um cinza escuro, por exemplo. E quando o operador clicar naquele quadrado que ele quer que ele faça o segmento, ele vai seguir aquela pessoa. Se ele quiser mudar, é só ele clicar para outra pessoa. Então o operador precisa ir fazendo essa troca e a câmera vai fazer o segmento automático. Legal. Agora a gente tem uma pergunta do Arthur Silva Paixão. Prezado. Além de aplicação de IA na captação de vídeo, a Sony tem ou está trabalhando em uma solução de IA para switcher, corte de vídeo, de GC, etc., avançando na automação da produção dentro do switcher? Sim, a gente está trabalhando com isso. A gente teve até um lançamento na NAB que é o Simplified Live, que é um software switcher com uma quantidade de entradas um pouco mais reduzidas. E a ideia é a gente ter uma licença específica para IA rodando nisso, tá? A gente já teve algumas demonstrações em que as câmeras, vamos supor, 3 PTZs no mesmo ambiente se conversam entre si. Então, quando uma fecha o enquadramento, a câmera 1 fecha o enquadramento, a câmera 2 pode Acho que a estar gente perdeu o programada para... Felipe. Ai. Oi? Ah, não, desculpa. Fui eu que me Pode perdi. ser a internet aqui, desculpa. Então, as câmeras, elas podem conversar entre si. Então, quando uma fecha o enquadramento, as outras duas podem abrir o enquadramento do mesmo talento e a câmera 2 pode ir para um segundo talento que está na mesma conversa. E tendo um software switcher rodando por cima, fazendo o corte entre essas pessoas automaticamente. Isso ainda é um desenvolvimento, mas isso já está como uma ideia para virar um produto. Agora a pergunta do João Marcos Pires. Sobre esses recursos, tem como auditar os parâmetros que a IA usou para identificar se é ou não IA? Os parâmetros, eles são pré-definidos pela C2PA, né? Se você acessar o site spec.c2pa.org, você consegue ver todas as especificações do que cada fase do C2PA tem que analisar para fazer isso. E isso é auditado basicamente quando você sobe o conteúdo para dentro da plataforma do C2PA e ela verifica se aquele conteúdo é real ou não. Então, se cumpre todos os specs do C2PA, essa é a auditação, né, que é feita nesse conteúdo. Mas você específico abrir os metadados, a gente não consegue. Legal. Agora do Luigi. Boa tarde. A Sony tem ou prevê a criação de alguma IA que faça ajustes em colorimetria de câmeras e balanceamento de cor preditivo, que se integre aos sistemas tradicionais de CCU da Sony? Objetivo: otimização de tempo para ajustes e melhorias na qualidade e padronização de vídeo. A Sony esse ano lançou a linha R da linha HDC, é uma linha com mais sensibilidade das câmeras de estúdio e melhor relação sinal-ruído. E junto com elas, a gente vem com câmeras com filtro ND variável integrado dentro dessas câmeras, nas 3500V e 5500V. Essas câmeras a gente pode integrar
os RCPs e junto com o CNA2 fazer com que essas câmeras operem com um virtual íris, que ele usa o ND variável como íris, e no futuro o CNA2, como ele é um gerenciador de rede entre os CNAs, você consegue, né, a visão do futuro é que você consiga fazer um ajuste de uma câmera e que as outras câmeras consigam seguir aquele ajuste da primeira câmera. Então o operador de vídeo faria só o ajuste de uma câmera, que lembrando, né, a ideia é você auxiliar o ser humano, não substituir o ser humano. Então você faria o ajuste de uma câmera e as outras seguiriam aquele ajuste inicial. Isso existe o desenvolvimento para uma solução dessa. Agora a nossa última pergunta, tá? É do Jaime Fernandes. Ele fala: boa tarde a todos. Em primeiro lugar, meus parabéns pelo webinar e pela brilhante apresentação do meu amigo Leonel. A minha pergunta é para a Sony. Quais são os modelos de câmeras da Sony que já aceitam a atualização do C2PA? Tá. Para as câmeras fotográficas, então, para a imagem still, a linha Alpha 7 já suporta o C2PA, e a linha Alpha 7, a linha Alpha 9 e Alpha 1 também suportam, e as EVE 1 também suportam para still, não para vídeo. Para vídeo, só a PXW Z300 suporta esse tipo de feature, tá? Bom, é isso. É isso. Terminamos com as perguntas. Obrigada. Leonel, a gente não está te escutando. Eu acho que você está no. Não, estou bem, estou bem. É que eu levantei aqui. Então, obrigado, Isabela, pela coordenação, pelas perguntas. Agradeço a todos que fizeram as perguntas a nós pelo nosso chat. Lembrando que esse conteúdo de vídeo e apresentação em PDF vai estar disponível para aqueles que se inscreveram. Fiquem tranquilos, podem distribuir para os seus times também, caso tenha algum interesse. Esse PDF vai estar com vocês, você pode mandar para todos. Agradeço especialmente ao Felipe pela participação brilhante de hoje. Muito obrigado, Felipe, pela sua disponibilidade dentro das condições que você tem hoje. Acho que foi excelente, né? Então, te agradeço muito. E agradeço a todos que participaram aqui com a gente, ficaram com a gente dessa 1 hora para a gente falar sobre esses desenvolvimentos de inteligência artificial e quais são os próximos passos que eventualmente a gente vai encontrar nessa nossa trajetória aqui do mundo de broadcast, de streaming, de distribuição e geração de conteúdo. Então agradeço a todos, fica aqui o meu boa tarde da equipe da Lineup, agradecemos bastante. E espero que a gente se encontre no próximo webinar para tratar de um assunto que seja relevante para todos. Então, pessoal, muito obrigado. Até uma próxima.